Olá, amigos, tudo bem? Vamos tratar de alguns assuntos importantes, como um deles a atitude, né, não muito republicana, um tanto covarde do senhor Álvaro Dias, no qual eu até admirava como político. Eu estava inicialmente considerando voto a ele, mas depois do que ele fez eu perdi o respeito por ele. O que acontece? Ele foi flagrado num vídeo sendo filmado, acho que ele sem saber. O cara perguntou: por que você não apoia Bolsonaro? Ah, porque ele tá quase morto, ele é um bandido, ele é não sei o que, é um vagabundo, não sei o que. Aí, só que pela frente das câmeras, ele é aquele cara: não, eu condeno o que aconteceu com o candidato, isso foi uma vergonha e tal. Beleza, mas por que na frente das câmeras você se faz de bonzinho e deseja melhoras, e por trás você chama o cara de vagabundo, que ele tá quase morto, que não sei o que? Por que ele não expõe publicamente que nem os outros candidatos? Nem, por exemplo, o Bozo. O Bozo fala: ele é um machista, ele é um taxista, ele é um homofóbico, ele é um misógino, ele é um bandido. Ele pelo menos fala: ó, eu não gosto do Bolsonaro e acabou. Eu não fico dizendo: ai, que não sei o que não sei o que, não sei o que. Que nem, por exemplo, o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin ataca muito mais o Bolsonaro do que o PT. É nítido isso. As campanhas do Alckmin são muito mais apelativas contra o Bolsonaro do que contra o PT. Mas enquanto ele faz isso, ele está perdendo os votos que seriam para ele indo para o Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro é uma mescla de vários eleitores. O eleitor do Bolsonaro já foi eleitor do PT também. O eleitor do Bolsonaro é aquele cara que sempre votou no PSDB para derrotar o PT. Então é uma mistura. Vai afunilando. Por isso que ele ganhou força, porque ele pegou o eleitorado que era de dois partidos supostamente antagônicos, né? Eu não vi ainda o documentário Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo. Eu tô meio sem tempo e tal. Eu queria ter até dar um pouco mais de atenção para esses vídeos que ele fala de cada eleição. Então ele fala que do começo, né, da estratégia lá do Collor e do Lula em 89, e em 94, da ascensão do Real, do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, em 98 ele derrotando o Lula, em 2002 aquela coisa, né, do Lulinha Paz e Amor, quando ele já tinha um marqueteiro melhor e tal. Em 2006, aquela época, aquela eleição também com o Alckmin, em relação ao mensalão, né? Que o mensalão, inclusive, foi muito pior do que aconteceu nos últimos anos. Nossa! Em relação que, por exemplo, a Dilma foi empichada por 1 a 5% do que o Lula fez no mensalão. Acontece que era outra situação, não existia redes sociais, as redes sociais estavam engateando, era no máximo Orkut. Só que as pessoas não tinham internet como tem hoje. A minoria, era uma minoria tinha uma banda larga de 150 a 300 kbps. 600 kbps era o top da época. Não tinha internet de 1 mega, eu acho. A boa parte das pessoas, se tinha internet, era internet de escada. Já lembra da internet? Alguém lembra da internet de escada? Que para você mexer você tinha que usar em determinados dias e horários. Como que as pessoas iam se inteirar? Elas eram reféns da televisão. Para você ter uma ideia, para comprar um jogo, você queria um jogo completo. Você não baixava na internet que nem hoje. Não tinha as malandragens de baixar na internet. Por quê? Porque não tinha nem internet para baixar. O que você fazia? Você tinha que comprar na banca. Ver se tinha na banca o CD-ROM, né? Não era nem DVD, o CD-ROM de instalação do jogo que você queria. E a maioria era tudo jogo peba, sem graça, um jogo escroto. É ridículo. Os jogos top não vinham em revista. Aquelas revistinhas de games. Hoje isso nem existe mais. Então naquela época não existia rede social como é hoje. Ninguém tinha smartphone, todo mundo tinha aquele Nokia da lanterninha, o tijolão. As pessoas mal tinham celular com visor colorido. Quem tinha celular com visor colorido é hoje quem tem iPhone hoje.
É só quem tinha grana. O celular custava 500 pau e o salário mínimo era 300 pau. Era dinheiro pra época. Então o Lula se safou na época. Então não tinha como. Então é uma série que eu gostaria de acompanhar. Eu ainda vou acompanhar. Tem aquele negócio lá da origem do Brasil, que é bastante interessante. As pessoas meio que desvalorizam a história do nosso país, acham que compra aquelas minisséries da Globo, né? A ideia daquelas minisséries da Globo que sempre satirizam o Império, satirizam Dom Pedro I, provavelmente Dom Pedro II e tal. É sempre essa putaria que era a Carlota Joaquina era doida, que a Leopoldina era corna. Sendo que a princesa Leopoldina teve uma importância muito grande pro Império Brasileiro, pro Brasil como é hoje. O Brasil ele não se fragmentou em diversas repúblicas na época, que nem a América Espanhola. Os vice-reinos todos se fizeram em vários e vários países, né? Quantos países tem a América do Sul? Só tem da América do Sul só Brasil, Suriname, Guiana Francesa e Guiana que não falam espanhol. O resto do hispânico. Foram sempre se fragmentando. Então no Brasil não houve essa fragmentação, não deixou-se isso acontecer. Por diversos contextos. Então a própria cultura meio que satiriza a história do nosso país. Aí também tem outro grande problema que nem eu quero falar também. O que houve com um professor no Maciep, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Não foi na capital, foi na cidade do interior. Os alunos humilhando ele. Eu assisti o vídeo e achei no mínimo revoltante, né? Eu acho que quem tem bom senso vai achar revoltante. E outra, não importa a ideologia do professor, cara. O professor tem que ser respeitado, cara. Até hoje, quando eu encontro alguém que me deu aula, eu o chamo de professor, professora. Nunca chamo a pessoa pelo nome, porque pra mim ele sempre é professor. Mas a questão de respeito é uma coisa pessoal minha. Todo mundo que me deu aula, tanto na escola, na universidade, eu sempre vou chamar de professor. Vi alguns colegas na faculdade chamando o professor pelo nome. Eu nunca consegui. Sério. Já tentei algumas vezes, eu não consigo assim. Pra mim é professor e professora. Acabou. É uma questão de respeito minha. Eu sou filho de professor, sou neto de professora, então pra mim é uma coisa pessoal minha. Então você vê esses vagabundos fazer isso com o professor, esses droguinhas, né? Que não tem o que dizer desses meninos sem futuro. Também são vítimas também. Infelizmente eles também são vítimas. O professor é vítima. Depois eu dei aquele discursinho clichê, né? Enfim, deu pra perceber que o cara é esquerdista mesmo, que infelizmente tem mentalidade revolucionária. Então ele, são tadinhos e tal. Esses alunos, eles também são vítimas, né? Claro, da cultura que coloca o cara tem que ser malandro, o cara tem que ser filho da puta, que tem que ser Zé Droguinha. Infelizmente é assim. Aí me vem uns camaradas criticar a escola militar. Mas por que você é a favor da escola militar? Porque eu estudei numa escola, já estava no processo de degradação. Tem vídeos péssimos de alunos sendo espancados. Vinham alunos de outras escolas para bater em alunos da escola. Era uma coisa horrível. Alunos e alunas fazendo coisas inadequadas. Tô falando dar beijinho na boca, ficar lá atrás da sala, atrás da biblioteca. Não tô falando disso, tô falando é isso mesmo, tô falando de fazer coisas, né? E isso é uma coisa muito ruim, uma coisa muito vexatória, uma coisa muito vergonhosa. Imagine você que é pai e mãe, e saber que seu filho ou sua filha foi pego fazendo sexo na escola com um colega ou com um desconhecido que pulou lá dentro para fazer um negócio desse, e o filho seu foi pego com drogas.
Aí você é taxado de reacionário, de louco, de fanático, teoria da conspiração. Por quê? Porque você não quer que os jovens sejam expostos a tantas porcarias. Mas e o conhecimento? É que nem, por exemplo, num debate, acho que foi da Gazeta, o Boulos falou que rebateu o Meirelles. Questão de ideologia, não, é pensamento crítico. Claro que tem pensamento crítico, mas esse pensamento crítico que nem se fala é o quê? É mentalidade revolucionária, marxismo cultural. Que eles querem sim pequenos revolucionários. Aí, por exemplo, quando o filho do Bolsonaro falou disso, né, na tribuna, os caras vaiaram ele, disseram que ele é ridículo e tal. Que ele falou, a revolução não é armada. Vocês têm que parar. Assim, quem é contra a esquerda, contra o comunismo e tal. Cara, luta armada já foi. Agora é luta cultural. Essa questão de que eles querem pegar em armas, ser revolucionários, paredão. Essa estratégia é uma estratégia antiga. Um Gramsci fala, não, revolução tem que ser pela escola, tem que ser aos poucos. A população ela tem que participar da revolução sem saber que está participando. Então essas crianças que fizeram isso com esse professor, humilharam e tudo, foi porque esses alunos eles já têm uma cultura que os encoragem a fazer isso. E também pela própria ausência do Estado. O Estado também tem culpa, porque deixou-se pessoas abandonadas, sem condições de ter moradia digna, de ter um estudo decente, de uma saúde decente, com um esgoto a céu aberto. O poder público abandonando essas pessoas. E o que acontece? Pessoas criminosas que enriquecem com o tráfico pegam essas pessoas e cooptam. Então essas pessoas são tidas como salvadoras. E o que essas pessoas, o que as outras pessoas fazem? Não vou imitar eles. Vira poderes paralelos. E o Estado não se faz presente. E como ele não se faz presente porque ele é ocupado por abandonar essas pessoas nessa situação, os criminosos cooptam essas pessoas. Então eles são vistos como heróis. Bandidos são vistos como heróis. E a própria cultura coloca isso. As novelas da Globo mesmo. A novela da Globo é uma putaria sem fim. Por quê? Toda novela da Globo tem um vilão com dinheiro. Então coloca assim na cabeça de quem tem dinheiro é filho da puta. Não importa como. É um filho da puta. Toda novela coloca alguém que é mal e justifica a maldade dele. Falando, não, porque ele é um coitado, que não sei o que, que não sei o que. E toda novela da Globo também sempre tem um chifre. Sempre alguém toma chifre. O casal se separa. Um fica com o outro fica com o outro. E depois volta e vira uma bagunça. Toda novela da Globo tem isso. Então eu não estou dizendo que a Globo em si influencia. Mas de certa forma ela tá ali. E as pessoas, eu acho que por uma questão de abandono cultural, porque são pessoas que passaram muitos anos consumindo a cultura da televisão, acham que é uma coisa normal. Então elas acham que aquilo é uma representação da vida real e acaba se tornando, porque a vida acaba imitando a arte. Já viram essa frase? Por quê? Porque tá na novela, eu vou fazer também. Não que ela pensa deliberadamente assim. Ela acaba aceitando o seu próprio erro. Por quê? Porque é algo que ele julga que é normal, que todo mundo faz, que não é uma coisa tão ruim assim. Por exemplo, um pai abandonar a sua família para ficar com uma outra mulher e vice-versa. A mulher abandonar a sua família para ficar com outro homem. E vai, e vira bagunça e tudo. E também causa, por exemplo, uma desagregação familiar. Por quê? Porque dependendo da idade, as crianças elas não têm a percepção de vida delas de como é o mundo, não está em formação. Então
elas convivem com essa ruptura familiar muito cedo. Então elas consigo trazem para si esse comportamento, que isso é normal, que acontece com toda a família. Então, se um dia ela fizer no futuro, ela não vai ser condenada. E provavelmente, e também foi deturpada aquela fala do vice do Bolsonaro, o general Mourão, que ele não quis dizer que toda família que não tem pai, todo mundo vai virar delinquente. Ele falou que a maioria dos casos são de pessoas que não tem uma presença paterna. A mídia distorceu, o esquerdista sabe que ele não afirmou isso, mas que vale a narrativa, né? A narrativa para apelar. Que nem, por exemplo, o cara que criticava fake news, mas ele não gosta do Bolsonaro e tá soltando fake news sabendo que é fake news. Por quê? Porque ele não quer que o Bolsonaro ganhe. O que vale a narrativa? Ele já falou pra mim que vale a narrativa. Eu sei que não é bem assim, mas pra mim que vale a narrativa. Ele confessou pra mim, porque ele acha que esse cara já tá sacando das coisas. Então, a questão, por exemplo, desses jovens, como que será a estrutura familiar desses jovens? Porque assim, é colocado assim, a gente tem que investir em educação, que a gente tem que investir em escolas de tempo integral e tal, para o aluno crescer, escolas técnicas. Beleza, mas o problema não é só o dinheiro, é como é feito esse dinheiro, repasse, como é a gestão, como são essas políticas de ensino. Infelizmente a gente tem um método de ensino muito ruim, que eu não vou nem ater por esse detalhe, até porque para fazer um vídeo sobre isso demanda tempo, pesquisa, e eu não queria fazer um vídeo de uma maneira sendo que eu estou muito cru para falar sobre isso. Mas você vê que o negócio não é só o dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. Acontece que o Brasil emprega mal seu dinheiro. Nós somos atolados de impostos. Como não tem dinheiro, né? É paradoxal. Mas é assim, a questão como que é feita a formação desse professor? Ele tem que ter um salário decente, claro. Mas e a formação dele? E a formação dos alunos? Porque, beleza, a escola tem o papel de ensinar português, matemática, ciência, geografia, história, sociologia, biologia e artes, educação física. Tem lá a matriz curricular e tal. Mas em casa muitas vezes, muitos alunos em casa convivem com muitos problemas familiares. O pai alcoólatra que bate na mãe, a mãe que está, às vezes ela que tem que suportar tantas coisas, às vezes tem mães que são desnaturadas, mas enfim, tem o convívio da droga, alguém da família está passando por alguma dificuldade financeira, um problema de saúde decorrente também pela questão social, porque, por exemplo, alguém pode ficar gravemente doente pelas condições ambientais, essa pessoa vai ficar inapta a fazer outras coisas. E isso, a própria criança também, se ela ficar doente, então são vários e vários fatores. O próprio crime, a questão que num tiroteio, por exemplo, a criança ela tem medo, então ela vê assim, nossa, eu estou no meio de um fogo cruzado, o policial pode me matar num tiro porque ele acha que eu sou Zé Droguinha e tudo mais, que nem já aconteceu, de crianças serem alvejadas em tiroteios e você não sabe de onde partiu a bala, se foi do traficante ou foi do policial. Então as crianças são as maiores vítimas disso. Há muitas, por exemplo, não têm uma perspectiva, então elas trazem esse problema social para a escola, e a escola ela não sabe o que fazer, porque às vezes os pais assim, deixa o menino lá, tá bom. Em casa, eu só acho que só dá dinheiro, ó. Não, mas eu dou tudo pro meu moleque. Eu pago a roupa dele, a comida, ele tem onde morar. Não é só isso. Tem que ter os valores, porque as crianças, elas repetem muitas vezes uns adultos. E ela vê o que está na televisão.
ela hoje tem acesso à tecnologia. O menino mesmo se desculpou, mas ele se desculpou porque ele viu que deu grande repercussão, que ficou feio para ele. Ficou com vergonha, mas ele não ficou com vergonha porque ele fez, ele ficou com vergonha porque dá repercussão, é diferente. Então já são pessoas que desde cedo já são colocadas, que é aquela cultura da malandragem. Que todo mundo tem que comer todo mundo, que tem que ficar loucão, que tem que se dar bem em cima dos outros. Isso e infelizmente o estado do Rio de Janeiro é um laboratório, um grande laboratório para as coisas maléficas serem implantadas no Brasil. Infelizmente, que é um estado onde onde ficava o Império. Que tem muitos prédios históricos. Ficava o Museu Nacional, que era o Palácio Imperial, que infelizmente no começo do mês aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, e tem outros prédios históricos, tem toda uma história, toda uma importância cultural também. O carnaval é uma coisa cultural, uma coisa importante, que infelizmente foi deturpado. As belezas do Rio de Janeiro, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, com belas praias, cultura musical tão rica, onde tem tantas coisas importantes e ao mesmo tempo tem essa diferença social gigantesca. E isso acontece por inúmeros motivos. E é incrível, você pode fazer um vídeo de 30, 40, 50 minutos explicando, e a gente sempre vai ter sempre um assunto, alguma coisa para exemplificar, que isso puxa aquilo, que uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Por exemplo, a questão, por exemplo, dos prefeitos mesmo. Você vê que você acaba votando em um para o outro perder. Às vezes a própria essência no Bolsonaro não é porque as pessoas amam o Bolsonaro, porque são bolsominions, não. Porque elas não querem que o PT ganhe de volta, porque não querem o Ciro, porque não querem o Alckmin. E também no Rio de Janeiro eles não queriam o Freixo, que é do PSOL. E votaram no Crivella, mas elas não gostavam do Crivella. Às vezes elas queriam votar nos outros candidatos. E por isso que as pesquisas são criminosas, porque elas deturpam assim e faz as pessoas de efeito manada para votar. Eu podia votar em fulano, mas como eu quero que o outro fulano perca, eu voto no outro, que não é tão bom quanto o outro que eu votava, mas que só tinha 2, 3% de intenção de votos. É uma sacanagem isso. Aí você fica sem saber. Por exemplo, tem políticos assim que nem eu já falei aqui de Rondônia. Tem o Marcos Rocha, tem o Vinícius Miguel, tem o Coronel Charlon. Ninguém vai votar nesses caras. Vai tudo, eu não quero que o Assir, o Expedito, o Maurão ganhe. Um vai votar no outro para o outro perder. Nas eleições passadas, vamos votar no Aécio para Dilma perder. O Aécio é o que foi. Aí as pessoas que já eram contra isso não votaram na Dilma porque daquela coisa que elas já estavam inclinadas e tal. Aí reforça a narrativa que a Dilma era a mulher certa. E deu no que deu. O segundo mandato dela foi desastre puro. O quê? Ela ficou o quê? Mais 16 meses no poder. Depois do segundo mandato. Do dia 1º de janeiro de 2015 até dia 12 de maio de 2016 foi só ladeira abaixo. E como que se sustentar um governo Aécio também? Será que ele ainda ia ser presidente até o final do mandato? Acho que nem reeleito ele ia ser, mas é muita loucura, cara. É muita loucura. Aí o próprio camarada fala: a política brasileira é surreal. Será que é só a política brasileira que é surreal? Será que a própria política brasileira que é surreal não é consequência de vários fatores? Como, por exemplo, a nossa cultura, que é colocada para ser uma porcaria, os próprios problemas sociais, a próprias pessoas que passaram toda a vida se informando de maneira errada. Então, são vários fatores que colocam o Brasil ainda num atraso muito grande. De tudo, o pequeno problema não é essa economia, é a segurança, é a saúde, é o saneamento. Então são vários fatores que não colocam o Brasil como um país rico, assim, de certa forma. E ainda colocam um país que está em eterno desenvolvimento. E é simples. Por esse vídeo aí.